Vamos fazer agora as questões de titulação e misturas que reagem. Agora já a gente não vai ter o mesmo cátion e o mesmo ânion. Então, questão 1 do nosso material, uma questão de 2022, que ele fala o seguinte: em um recipiente foram misturados duas soluções, 150 ml de ácido sulfúrico com uma concentração de 0,4 mols por litro. Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Ácido sulfúrico. Eu tenho de ácido sulfúrico, eu tenho o volume de ácido sulfúrico, que eu já posso passar para litros, 115 litros. 115 litros. E tenho a molaridade do ácido sulfúrico, que é 0,4 mols por litro. Ele misturou, né, isso aí com 350 ml de hidróxido de sódio, NaOH. Ele me dá a forma molecular, ajuda bastante, tá? Com a concentração de 0,2 mols por litro. A mistura foi agitada até o término. Em relação à solução resultante, assinale a correta. Então vamos lá. Botar do mesmo jeito que eu fiz os dados para o NaSO4, eu vou, o H2SO4, eu vou fazer para o NaOH. Então eu tenho aqui o volume, que eu já vou passar para litros, que é 0,35. Eu tenho aqui a molaridade, 0,35 litros, tá? A molaridade, que é 0,2 mols por litro. Certo? Vou puxar um pouco para cá, porque aqui não vai dar espaço para a gente fazer a questão, tá? Então vamos lá. Às vezes não aparece essa barrinha para o cara empurrar, eu tenho que dar Enter. É muito chato. Mas vamos lá. Bom, eu sei que uma das reações mais famosas na química, né, é a reação de neutralização, que ácido mais base vai formar água e sal, ou sal e água. Todo ácido ele tem um íon H+. Toda base tem um íon OH-, que a minha água vai ser a união do hidrogênio do ácido com o H da base. Então preste atenção. O hidrogênio do ácido vai se ligar com o OH da base e vai produzir H2O. O que é que sobrou? Sobrou o ânion do ácido e o cátion da base, que aí os dois vão se ligar e vão formar o meu sal, que é o BA. Agora preste atenção nesse macete que só Sandrão vai ensinar a você para balancear a reação de neutralização ácidos e bases. Aqui, isso se ela for total, tá? Então aqui é o seguinte, aqui sempre vai ser 1. O sal formado sempre vai ser 1. Mas olha só, eu tenho aqui uma quantidade de hidrogênios e eu tenho a quantidade de OH. Então eu inverto. A quantidade de hidrogênios ionizáveis, que nem sempre são todos, mas na maioria das questões ela vai ser o coeficiente estequiométrico da base. E a quantidade de OH vai ser o coeficiente estequiométrico do ácido. Para eu saber quantas moléculas de água eu vou ter, é só multiplicar a quantidade, o coeficiente estequiométrico do ácido com o da base, ou seja, X vezes Y. Sandrão, me mostre isso na prática. Eu vou mostrar a você o que é que ele fez. Ele misturou ácido sulfúrico
H2SO4 com NaOH. Eu sei que vai produzir água, mas a água é a união de quem? Do hidrogênio do ácido com o H da base. Então aqui eu já sei que o hidrogênio do ácido com o H da base deu H2O. O que é que sobrou? Sobrou o cátion da base e o ânion do ácido. Então, esses dois vão se juntar e vão formar aqui o SO4. Eu sei que aqui é sempre 1, lembra disso? Eu só esqueci de falar o seguinte. Então, olha só. O Y, que está na frente do ânion, vai ser a quantidade de ânions. E o X, que está na frente do B, que é da base, né, o cátion da base, vai ser a quantidade de átomos, né? Ou da espécie química que está vindo da base. Ou seja, preste atenção agora. Eu sei que eu vou pegar esse 2, vai vir para frente da base, e aqui não aparece, mas aqui é 1, né? O OH é 1. Então, desculpa, eu até... Deixa eu apagar aqui. Então, o 2 vem para cá, aqui é um OH, então vai vir para cá. E aí eu vou fazer, para eu saber quantas moléculas de água tem, 1 vezes 2, 2. Eu multipliquei o 1 com o 2. Bacana? Só que, quantos SO4 eu tenho aqui? Um só. Então é a mesma coisa que eu abrir um parênteses e colocar um aqui. Não precisa, tá? Agora, quantos Na eu tenho? Ah, Sandrão, Na agora eu tenho 2. 2 vezes 1, 2. Como eu não posso botar aqui na frente, porque sempre 1, né? Então eu vou botar um 2 aqui. Certo? E aí a minha equação já está balanceada, bonitinha. Vou botar de preto para você entender. Então, olha só. Em porcentagem, não, desculpa. Em proporção, eu vou ter 1 mol do ácido para 2 mols da base, para 2 mols da água, para produzir 1 mol do sal. Isso aqui é uma reação de neutralização total. Eu tenho que ter 1 mol do ácido para ser neutralizado totalmente por 2 mols da base, ou 2 mols da base para ser neutralizado totalmente por 1 mol do ácido. Então, eu vou ver na questão seguinte. A questão é que eu tenho que saber se a proporção é a correta. Como assim, Sandrão? Eu quero ver se para o ácido, o H2SO4, o número de mols está correto. Por isso que eu sei qual é o volume do ácido e qual o número de mols do ácido. Certo? Então vou botar aqui, ó. Qual é a fórmula que eu vou usar? Aquela que a gente já sabe, né? Só que como ele que se molar, eu posso dizer que o número de mols é igual a molaridade vezes o volume, né? Molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Certo. E quanto é o número de mols desse ácido? Eu não sei. Eu sei que a molaridade do ácido foi 0,4. Pode acompanhar no seu módulo aí. E o volume vai ser 0,15. Que é 150 ml, né? Então vamos lá. Usando a nossa memória auxiliar chamado calculadora, isso aqui vai dar 0,6, desculpa, 0,06 mols. Então aqui eu tenho 0,06 mols, tá? Então tá na cara que aqui era para ser 0,12 mols, que é o dobro. Mas será que deu isso? Vamos ver. NaOH foi misturado com 350 ml a 0,2 mols. Então o número de mols da base vai ser molaridade 0,2 vezes
O volume é 0,35, já passando para litros. Então, o número de mols aqui será 0,2 vezes 0,35. Isso aqui vai dar 0,07 mols. Então, na verdade, o cara colocou aqui, o cara misturou 0,7 mols. Opa, mas a proporção correta, o correto era que aqui fosse o dobro, 0,12. Ele botou a menos, não foi? 0,7 é menor que 0,12. Então, quem está em excesso aqui? Quem está em excesso é o ácido. O ácido está sobrando. O ácido, ele está em excesso. O ácido está em excesso. E está em excesso quanto, Sandrão? Agora que a gente já sabe que esse cidadão é o limitante, lembra de cálculo estequiométrico? Limitante, eu sei como saber quanto realmente ele passou. Certo? Qual era o correto? Vou baixar um pouquinho aqui. Então, o correto aqui era o seguinte: qual seria o número de mols, certo, do ácido quando aqui for 0,7, sabendo que quando ele for 1 mol, então, peraí, deixa eu escrever a palavra mol para quando você for estudar, você lembrar. 2 mols. Lógico que a gente já sabe de cabeça, né? Fazendo cruz credo, que eu vou tirar o X e vou fazer Na, tá? Ou seja, número de mols do ácido. O número de mols do ácido, lógico que era para ser 0,14 mols. Ou seja, eu tenho quantos mols em excesso? O número de mols em excesso, Sandrão, vai ser o número de mols que ele realmente seria, 0,14, menos o que ele colocou para misturar, que é 0,6. Isso aqui vai dar 0,08 mols. Certo? Beleza. Agora que eu já sei o meu número de mols em excesso, sei quanto era o número de mols realmente que seria de ácido para neutralizar totalmente a base, eu tenho como achar o meu número de mols do meu sal. Porque se você olhar as alternativas, ele fala o seguinte: em relação à solução resultante, assinale a alternativa correta. Vá acompanhando aí na sua apostila. A solução resultante é ácida. A concentração do ácido resultante é 0,05 mols por litro. Do sal formado é 0,07. A solução resultante é ácida. A solução... Bom, básica e neutra ela não é. Então, básica ela não é. Porque eu tenho um excesso de ácido. Certo? Eu tenho um excesso de ácido. Beleza? Então, vamos lá. 0, aliás, eu peço até desculpas que eu acho que eu errei aqui, porque se eu botei 0. Matemática de Basic, isso aqui vai para gravação, tá? Eu não vou nem cortar para você ver o que é falta de atenção. 0,07 dividido por 2. Não é vezes 2.
Presta atenção, rapaz. 0,07 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 0,035. Era para ser 0,035. Então, qual o número de mols em excesso? Galera, me desculpe, mas eu vou deixar gravado. Até é bom para o aluno ver a falta de atenção. E vocês viram aí não falar nada, né? Tá certo. Bom, qual é o número de mols que ele botou? Aquele lance lá de novo. 0,6, que é quanto ele botou, menos o que realmente eu precisava, que era 0,35. Né? 0,035. Então, 0,06 menos 0,035 vai dar um excesso de 0,025. Ok? Tudo certo? Beleza. Então, eu tenho um excesso de 0,25 mols. 0,025 mols. Meus jovens, aí eu pergunto a você, como é que eu faço para achar o número de mols desse sal? Ó, Sandra, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer para quem é o meu reagente limitante. Então vai ser o seguinte. Logo, eu vou fazer o seguinte. A proporção aqui é quanto para quanto? É 2 mols da base para 1 mol do sal. Então, a minha proporção é 2 mols. Minha relação aqui, né? NaOH, qual é a minha relação de NaOH para Na2SO4? A minha relação é de 2 mols desse cara para 1 mol desse. E quando aqui for 0,7, quanto é que vai ser aqui? Número de mols do sal. O número de mols do sal vai ser a metade, ou seja, dessa vez eu não vou ter essa falta de atenção, né? 0,35 mols. Mas quando eu misturei porque na questão ele fala que quer saber a concentração dos caras, que ele quer a resposta em mols por litro. Isso aqui é a resposta só do número de mols. Olha que questão bacana e levando um tempinho. Então vamos lá. Então beleza. Vou desenhar os potinhos aqui, ó. Em resumo, o desenho lindo que eu estou fazendo é esse. Tá? Em resumo. Eu peguei uma solução com 0,15 litros e misturei com 0,35 litros. E logicamente isso aqui vai dar meio litro. A primeira solução eu tenho o ácido sulfúrico e a outra eu tenho o NaH. Me produziu aqui dentro um sal, que é o sulfato de sódio. Quantos mols de sulfato de sódio eu tenho aqui dentro? Ah, Sandra, eu tenho o número de mols do sal, tá ali, ó. 0,035 mols. Bacana. Como é que eu vou achar a molaridade do sal? Molaridade de sal é o número de mols dividido pelo volume. Então, quanto é o meu número de mols? 0,035 dividido por meio. Não é isso aí? Então, eu vou ter 0,035
dividido por meio vai me dar a resposta 0,07 mols por litro. Eu já eliminava todas as respostas, seria a resposta letra A. Eu estou vendo no módulo, tá? E você também está vendo aí. Por que, Sandro, seria a letra A? Porque, primeiro, é a única letra em que, primeiro, a solução é ácida. Por quê? Porque eu tenho um excesso de ácido. Está sobrando quanto de ácido? 0,025. Então, a solução é uma solução ácida. Sobrou, teve um excesso de ácido. Então, a solução é ácida. E a alternativa que tem 0,07 mols é só de sal formado, é só a letra A. Mas, para a gente provar, o que é que eu vou fazer agora? Aqui dentro também sobrou um excesso de ácido. Sobrou quem ali dentro, Sandrão? Eu ainda tenho aqui, ó, o H2SO4. Sim, eu tenho quanto de H2SO4, Sandrão? Mesmo raciocínio. A molaridade do ácido será o número de mols do ácido, que é o soluto, dividido pelo volume. Quanto foi que sobrou dele? 0,025. Está sobrando no volume de quanto? Essa molaridade está no volume de meio. Se você pegar e dividir 0,025 e dividir por 0,5, você vai ter 0,05 mols por litro. Então, isso aqui é do sal. Isso aqui é quanto eu tenho de ácido depois que eu misturar, ou seja, isso aqui é o resultante. Certo? Então a gente vai para lá agora. Podia ter sido feito pela fórmula de titulação, mas eu não quis. Eu quis fazer pelo raciocínio matemático. Você viu que quase não usei fórmula ali. A solução resultante é ácida, correta. A concentração do ácido é 0,05 e a concentração formada é 0,07, letra A de I love you.